A paz do Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez poder voltar a comunicar com cada um de vocês, dessa feita para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Nós temos aí uma lição muito importante para estudarmos, lição essa que eu creio que haverá de nos abençoar, porque é uma lição muito importante, como as demais lições, a lição de número 5, de 2 de fevereiro de 2020. Essa lição ela traz como título a unidade da raça humana. Nós estaremos aprendendo nessa lição que só existe uma raça, no sentido humano, e não várias raças de homens, mas apenas uma raça humana, e essa raça, ela, exatamente à luz da Bíblia, ela é única. A unidade da raça humana é que todos os homens pertencem a uma única raça, que é a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo da nossa lição nos apresenta, está aí em Malaquias 2,10, quando diz: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Aqui Malaquias chama a atenção do seu povo, o povo judeu, a nação de Israel, mostrando a necessidade de que eles pudessem entender que de fato eles eram um só, tinham o mesmo Pai e que eles não deveriam ser desleais um com o outro. E ele faz isso por meio desses questionamentos, dessas reflexões. Não temos nós todos o mesmo Pai? Ou seja, todos são filhos de Deus. Todos os homens foram criados à imagem e à semelhança de Deus, criados ali no primeiro casal, em Adão e Eva. E aqui o profeta Malaquias ele está exatamente levando a esse entendimento que todos nós temos o mesmo Pai. Não nos criou o mesmo Deus, todos nós somos criados pelo mesmo Deus. Daí a importância de nos atermos a essa realidade e não sermos desleais, não sermos infiéis uns para com os outros, uma vez que somos irmãos, uma vez que somos filhos do mesmo Pai. Isso já Malaquias aqui mostrando a ideia da unidade da raça humana. A verdade prática nos apresenta: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Então, no sentido da criação, nós somos todos irmãos. Apesar das diferentes línguas que existem, povos, das diferentes nações, nós temos que entender que todos nós somos irmãos, porque nós viemos de um mesmo tronco comum. Todos são descendentes dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, nesse sentido, todos nós devemos viver como irmãos. Indo para a leitura bíblica em classe da nossa lição, está no livro de Atos, capítulo 17, versos 22 até o verso de número 28. Então, você pode acompanhar essa leitura, Atos, capítulo 17, versos 22 até o verso de número 28. O verso 22 nos apresenta: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. Paulo aqui está contando sobre a sua experiência quando ele esteve ali em Atenas, ali no Areópago, e ali ele teve a oportunidade de poder entrar em contato e poder pregar naquele lugar, e ele chama a atenção dos atenienses, mostrando a religiosidade deles. Eles eram tanto quanto supersticiosos, e chamando a atenção exatamente
para a quantidade de altares que havia ali para os vários deuses, e dentre esses altares havia um que era ao Deus desconhecido. Então mostra aqui que os atenienses, eles no seu zelo religioso, e uma vez que era uma cidade, podemos dizer assim, de pessoas supersticiosas, como também de pessoas cultas, podemos dizer assim, e essa cidade é politeísta, e no afã de poder contemplar todos os deuses, é muito interessante o que é expresso aqui, é que Paulo diz que havia ali entre os santuários, havia um altar que era dedicado ao Deus desconhecido. Então a atitude dos atenienses era que, se porventura eles tivessem esquecido de algum Deus, tinha um altar ali que era exatamente para esse Deus desconhecido, para não correr o risco de alguém reivindicar que ali eles não estavam contemplando a todos os deuses. E exatamente ali tinha um altar que era um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, usando de sabedoria, Paulo então aproxima, vê dentro desse contexto uma possibilidade de poder anunciar o evangelho. E aí Paulo exatamente ele vai dizer que a esse Deus desconhecido que eles honram, mesmo não conhecendo, é o Deus que ele estava ali para anunciar. Então Paulo ele apresenta ali para os atenienses que o Deus desconhecido era o Deus ao qual ele servia, era o Deus que eles teriam ali para apresentá-lo, que seria o Deus criador dos céus e da terra. E é interessante por quê? Porque uma vez que aquele povo ele era ávido para poder ouvir sobre os deuses, sobre religião, era um povo aberto ao debate, ao discurso, naturalmente isso chamou a atenção dos atenienses, uma vez que havia ali agora um indivíduo que estava apresentando um novo Deus, um Deus até então desconhecido de todos. E eles naturalmente eles se puseram a ouvir o que Paulo tinha a apresentar. E aí no verso de número 24, temos o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo ele começa a apresentar o Deus ao qual ele serve, ao qual ele conhece, o Deus desconhecido, já mostrando para os atenienses que esse Deus é um Deus diferente, é um Deus que não pode ser apreendido em um altar, em um templo feito por mãos de homem. Ali no Areópago, ali era um lugar onde havia um espaço, santuários. No caso, como ele está dizendo aqui, o Paulo ele deixa muito bem claro aqui nos versos anteriores, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu vendo os vossos santuários, então ali nos santuários que havia em Atenas, Paulo havia, no caso, um altar, havia um altar que era escrito ao Deus desconhecido. E agora, nesse lugar de discurso, que é o Areópago, Paulo vai exatamente falar da superstição e dos altares que ele, passando em Atenas, ele havia visto dedicado aos deuses, e lá um Deus desconhecido. E Paulo diz então que esse Deus desconhecido é o que ele estava trazendo, porém que esse Deus, ele era o Deus que havia criado o mundo. Como ele diz no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, uma vez que ele criou tudo, nada pode contê-lo. Então essa é a linha de raciocínio que Paulo ele tenta estabelecer, mostrando exatamente isso, que uma vez que o Deus que ele apresenta é o Criador de tudo, ele fez, no caso, os céus e a terra, fez tudo que no mundo há, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Por quê? Porque templos não podem conter Deus. E a Bíblia nos apresenta que os céus dos céus não podem conter Deus. E aí é importante nós observarmos que o que Paulo está querendo transmitir aqui é exatamente um Deus que é espírito, é um Deus que para ser adorado é necessário que aqueles que queiram adorar o adorem em espírito e em verdade. Então Paulo está chamando para um outro campo discursivo,
mostrando exatamente que o entendimento desse Deus, ele vai além da religião, ele vai além da superstição, e que homem algum, casa alguma, altar algum, pode apreender o Deus ao qual ele apresenta e representa. Aí no verso 25 ele diz, nem tampouco esse Deus que vos apresento, nem tampouco é servido por mãos de homens. Olha, é um Deus que não pode ser preso a um altar, e muito menos ele pode ser servido por mãos de homens. Ele coloca como que necessitando de alguma coisa. Ou seja, o homem não pode servir a Deus, servir no sentido de oferecer algo a Deus, como se Deus tivesse necessidade, uma vez que ele é o Criador dos céus e da terra. Isso aqui é muito interessante nós observarmos, porque nós temos uma ideia, às vezes alguns pensam, que está prestando um serviço para Deus, como se Deus tivesse necessidade de alguma coisa. Se nós formos analisar, nós que estamos empenhados na obra de Deus, todo serviço que nós prestamos para Deus, de fato ele é prestado para o homem mesmo. É para o nosso bem, para o bem daqueles que ainda não tiveram encontro com Deus, mas quem é beneficiado com o serviço que nós fazemos é o próprio homem. Nós não trazemos nenhum benefício para Deus, mesmo porque Deus ele não tem carência de nada. Deus ele não precisa de nada. Ele não precisa do meu serviço, não precisa da minha oferta, ele não precisa do meu trabalho. O que eu faço em prol aqueles que precisam aproximar-se de Deus, ou eu faço em favor da minha própria vida. Então Paulo ele está estabelecendo esse ponto de verdade para que os atenienses eles possam entender que o Deus que ele estava apresentando, ele não precisava de um altar, ele não precisava de uma oferenda para poder ser Deus. Então é isso que Paulo está colocando, nem tampouco é servido por mãos de homem, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo, esse Deus, ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Muito interessante isso aqui. Paulo ele está alertando, está esclarecendo que o Deus ao qual ele está apresentando aos atenienses, e é o Deus ao qual nós servimos, ele é um Deus que ele não necessita de coisa alguma, ele não pode ser servido, porque é ele o doador de todas as coisas. Em primeiro lugar, ele é o doador da vida. Se nós existimos, se nós nos movemos, é porque nós recebemos de Deus a vida. Então é isso que Paulo está orientando. Ele é o doador de todas as coisas, é ele quem dá a vida, é ele quem dá a respiração para cada ser vivo, e é ele que dá, enfim, todas as coisas. Então, tudo vem de Deus, é dele, por ele, e devemos reconhecer que também é para ele. Então Paulo ele deixa-nos bem claro e chama a atenção aqui exatamente para um Deus que é autossuficiente, um Deus que é independente, um Deus que não depende do homem. O verso 26, e de um só homem, esse Deus que Paulo apresenta, ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Aqui Paulo já está falando sobre a unidade da raça humana, mostrando que todos os homens, eles vieram de um único homem que foi criado, e a partir desse homem, desse único homem, ele fez todos os homens que existem, toda a geração, para que habitasse sobre a terra, apresentando Deus então como a causa da existência do homem. Então, de um só homem, ele fez um homem, e desse homem surgiu os demais para que pudessem habitar sobre a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, Deus criou o homem, determinando os dias de sua vida e os limites da sua habitação. É muito interessante porque quando nós falamos aqui dos limites da habitação do homem, para nós entendermos
que somente Deus ele tem liberdade absoluta e que o homem tem uma liberdade assistida, uma liberdade delimitada por Deus, como o texto nos apresenta. Ele determinou tempos ordenados, tempo da vida do homem e os limites da sua habitação, os limites da sua criatura. Aí o verso 27, ele coloca algo bem interessante. Para que buscassem ao Senhor, para que estes homens criados por Deus, eles buscassem ao Senhor, se porventura tateando o puder achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha que importante Paulo está colocando. Que Deus faz o homem, ordena os seus dias, o limite da sua habitação, a fim de que o homem ele possa reconhecer Deus enquanto Senhor e buscá-lo, mesmo que tateando, venha achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Ou seja, o homem, ele foi criado por Deus, ele deve reconhecer-se como criatura de Deus e ele deve voltar-se para Deus. E o homem, por ter se afastado de Deus, por ter uma visão curta em relação a Deus, ele tem dificuldade de encontrar com Deus. Ele fica tateando, tentando estabelecer adoração, desenvolver sua espiritualidade, não enxergando o verdadeiro Deus, que, como Paulo diz, que ele não está distante da sua criação. Apesar do homem estar tateando para encontrá-lo, ele não está longe de cada um de nós, porque ele é espírito e ele está perto de cada um de nós, daqueles que voltam para ele em espírito e em verdade. Ao verso 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso aqui é muito interessante, porque aqui é claro que há níveis de entendimento desse texto, mas quando Paulo diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, no sentido humano, no sentido da existência, ninguém pode viver, ninguém pode se mover, ninguém pode existir se não for pela capacidade dada por Deus. Então, ou seja, é Deus quem sustenta a vida do homem de um modo geral, seja ele conhecedor de Deus ou não, é Deus quem o sustenta para que ele possa viver, para que ele possa se mover, para que ele possa existir. Então, num sentido natural, o homem só se move, só vive, só existe porque Deus o sustenta. Deus não apenas criou as coisas, Deus não apenas criou o homem, é Deus quem sustenta o homem. Agora é necessário que quando Paulo fala do homem estar tateando para encontrar Deus, isso é claro, já é num aspecto espiritual, mostrando o quê? Que apesar de que Deus está mantendo a vida do homem, está dando condição do homem se mover e existir, espiritualmente o homem se afastou de Deus. E é necessário que também, em termos espirituais, o homem ele tenha um encontro com Deus, para que agora, no aspecto espiritual, ele possa se mover em Deus, ele possa viver a vida de Deus, ele possa estar novamente em contato com Deus, uma vez que o pecado afastou de Deus. E a proposta de Paulo aqui é exatamente mostrar aos atenienses, mostrar ao homem, que ele foi criado por Deus, que Deus não abandonou o homem, porém ele precisa encontrar-se espiritualmente com Deus, conhecer Deus não como um Deus preso a um altar, não como um Deus que precisa de uma oferta, de uma oferenda, de um sacrifício, mas um Deus que deve ser atingido espiritualmente, um Deus que deve ser gerado no homem, a fim de que o homem encontre o seu lugar em Deus e o homem possa voltar a viver com Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Indo para a introdução da nossa lição, nós temos o seguinte: na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano.
constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Essa origem é Deus, em primeiro momento, e é Deus criando o primeiro homem, Adão e Eva, e nós sendo, então, herdeiros ou filhos, geração desse primeiro casal. Bem, então nós temos aqui, fomos criados por Deus e provimos de um único casal, que é Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos constituídos ou destituídos, melhor dizendo, da glória de Deus. Então, no primeiro Adão, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todavia, em Jesus Cristo, que é o homem perfeito, que é o último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. É o que nós veremos nessa lição. Todos pecamos em Adão e fomos destituídos da glória de Deus. No último Adão, que é Cristo, todos nós podemos ser reconciliados com Deus, basta aceitarmos ou sermos alcançados pelo sacrifício de Cristo. Concentremos-nos, pois, nessa lição e que o Espírito nos ilumine a entender melhor as belezas e mistérios da palavra de Deus. Aí o primeiro tópico da lição nos mostra a unidade racial do ser humano. Nesse tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem, a sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Então esse tópico vai nos mostrar exatamente a unidade racial do ser humano, surgindo de um único tronco, e vai nos mostrar que esse homem ele foi criado por Deus, ele tem uma origem divina e ele não é fruto da evolução. Então é exatamente isto que esse tópico propõe e o que a Bíblia nos apresenta. Aí no primeiro subtópico nós temos a origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Deus, no princípio, ele diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, uma vez que o homem ele foi criado por Deus, ele tem origem divina. Então, nós temos o relato bíblico que nos mostra que o homem ele foi gerado por Deus, ele foi criado por Deus. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo de evolução. Então, nós cremos plenamente que o homem, esse ser complexo, esse ser que reúne em si graus de perfeição, ele não pode ter vindo de um processo, de um acaso. Ele não pode ter surgido de uma simples célula. É necessário que nós entendamos que há mais realidade objetiva na causa do que no efeito. Então nós somos efeito e somos seres complexos e somos seres de uma perfeição na sua criação, na sua constituição. E somente um ser mais perfeito do que nós é que poderia ter nos criado. Então nós não surgimos de um simples átomo. Nós surgimos de um ser perfeito que nos fez com um grau de perfeição. Então essa é a primeira verdade que nós temos que entender à luz da Bíblia, é que o homem ele é de origem divina. O ser humano ele é um ser de origem divina. Ele não é fruto da evolução e nem do acaso. Segunda verdade que nós podemos aprender dentro da unidade racial do ser humano. Primeiro, que todos nós, a nossa unidade está ligada diretamente porque nós nos originamos de um único
C. Nós viemos de Deus, portanto, nossa origem é divina. 2. A unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade cultural e linguística, provêm de um único tronco genético, que é exatamente de Adão e Eva. Então, a nossa unidade racial enquanto ser humano, nós somos uma única raça, viemos de um único tronco, que são nossos primeiros pais, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça, que é a raça humana. Nada de dizer que é a raça do preto, do branco, do mulato, do índio, não. Só existe uma raça, a raça humana. É uma única raça vinda de um único tronco, portanto, há uma unidade na raça humana. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Qualquer forma de racismo, de separatismo, é algo que vai de encontro à unidade racial do ser humano como sendo uma criatura advinda de um único tronco genético dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Terceiro subtópico, a unidade psicológica do ser humano. Conquanto diversos, cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma única unidade ou uma unidade psicológica comum. Aí no livro de Eclesiastes, é bem interessante esse texto aí de Eclesiastes, no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo de número 20, nós temos o seguinte: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem ou nunca peque. Aqui mostra, é claro, uma referência que mostra exatamente essa unidade psicológica, mostrando que o homem, quando coloca que não há um homem justo, a Bíblia, em outro momento, está dizendo que a tendência do coração do homem é má, não há um bom sequer, mostra o quê? Que o homem, todos eles têm uma unidade psicológica no sentido que eles têm uma inclinação comum. Seja a hora para fazer o bem, seja a hora para fazer o mal. E nesse caso aqui no texto de Eclesiastes nos mostra exatamente essa disposição do homem, principalmente pós-pecado, para poder fazer o mal. Então é necessário que nós entendamos que há uma unidade comum nesse sentido, como o próprio escritor do Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo debaixo do céu. Então há também essa unidade psicológica comum em relação aos seres humanos. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação, da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, elas são comuns. A possibilidade de amar e de odiar, ela é comum em qualquer ser humano. Agora depende do ambiente que ele entra em contato para poder desenvolver o ódio ou o amor. Mas esses sentimentos, essa capacidade, ela é comum no ser humano. Aí nós vamos para o tópico 2 da lição, que nos apresenta. Nós vimos aqui no primeiro tópico, vimos a unidade racial do ser humano, mostrando que somos uma única raça. O tópico 2 fala sobre a unidade linguística original da humanidade. Esse tópico vai nos apresentar que no passado, nos primórdios, o homem ele tinha apenas uma unidade linguística. Não havia as variedades linguísticas que nós temos hoje, mas era apenas uma língua e, segundo o texto bíblico, essa variedade linguística ela já foi uma consequência de um ato de desobediência à palavra de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Então, o que nós temos aqui? A unidade linguística original da humanidade. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se como podemos defini-lo hoje,
nas línguas e dialetos falados no mundo. Então, segundo a Bíblia, após o dilúvio, a língua falada, e mais especificamente no episódio ali da Torre de Babel, essa língua ela veio se perder. E hoje nós temos aí várias línguas e dialetos espalhados pelo mundo. Primeiro subtópico, a língua original da humanidade. Claro, nós não sabemos qual era essa língua. O certo tem uma discussão, o homem já nasceu falando, é bem provável à luz da Bíblia que sim, porque Deus já conversou com ele assim que o criou, e havia lá aquele hábito de Deus poder conversar com o homem aí no cair da tarde. À tardezinha, Deus vinha no jardim para poder conversar com o homem. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. Aí Gênesis 3, verso 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Aí dá a entender que pela viração do dia, Deus passeava no jardim para conversar com o homem. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as aves do jardim. Então aqui nós temos exatamente, chamou Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Então nós temos aqui que o homem ele nasce com a capacidade de falar. Que língua era essa que Deus falava com o homem falava com Deus? Nós não sabemos, mas o certo é que havia uma língua para o homem comunicar com Deus. O homem entendia o que Deus falava e naturalmente Deus se comunicava com o homem. Então o primeiro homem dominava tão bem a arte de falar que veio a recepcionar sua esposa com um dos poemas admiráveis. Aí no Gênesis 2, 23, quanto da criação da mulher, nós temos aí Adão dizendo: e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Era um poema que Adão fazia então para a sua companheira. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e a Eva a responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais a compreender o Criador. Ou seja, Adão ele era indesculpável, porque ele entendia e entendeu muito bem quais foram as recomendações verbais na sua língua que Deus havia dado para ele e para a sua esposa quanto à obediência à sua pessoa. Então Deus havia dado recomendações verbais muito claras de que ele poderia comer de todos os frutos que havia no jardim, porém não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essas recomendações foram verbalizadas na língua que Adão falava e ele as entenderam muito bem. Aí nós temos aí a sequência, a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos, até Noé, não era o hebraico. Isso aqui é muito interessante, alguns podem pensar que era o hebraico. Não era o hebraico veio surgir bem depois, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termo definitivo bem mais tarde. Então não era o hebraico. A língua que Adão falava era uma língua que nós não conhecemos. Segundo tópico, a confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sineá e ali tentaram criar um estado secular e ateu. Já havia uma ordem que, desde a criação, que o homem deveria frutificar, multiplicar e encher a terra, ele deveria se espalhar pela terra. Porém aqui, após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram no lugar, aqui em Sineá, e ali tentaram fazer um estado. Ali um estado secular, um estado único, um estado ateu, sem, no caso, a obediência a Deus, já que estava transgredindo o mandato divino,
e é exatamente com a finalidade de não se espalhar sobre a terra. Então, para contrariar a ordem divina de povoamento, esse mandamento de povoamento que era encher toda a terra, eles fizeram exatamente, tomaram essa atitude. E aí nós vamos ver, aí no caso no livro do Gênesis, capítulo 11, quando diz assim, o verso 1 até o verso de número 8. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, contrariando uma ordem divina. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Então Deus está dizendo, olha, uma vez que eles falam a mesma língua, e que eles agora decidiram a viver junto e não espalhar-se para encher a terra, nada poderá segurá-los. O único meio para barrá-los será exatamente confundindo a língua, porque eles não irão entenderem. Eles não vão falar a mesma língua, não entenderão um ao outro, e aí eles vão de espalhar por sobre a terra. Aí vem o verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Verso 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então temos aqui, é um texto bastante conhecido, um texto clássico, onde Deus ele confunde ali a língua daqueles que intentavam fazer aquela torre de Babel, com a intenção de, no caso, reunirem o mesmo lugar. E aí Deus vem e confunde esses homens para que eles não prosseguissem naquele intento, porque essa não era a vontade de Deus. Deus ali, então, o Senhor ele vai confundir a língua desse povo e os vai dispersar. Aí nós temos, à luz da Bíblia, é bom que deixa bem claro, à luz da Bíblia, nós temos aí uma explicação para as variedades linguísticas. Isso eu sei que à luz de um contexto secular pode parecer uma história de carochinha, pode parecer algo absurdo, mas é o que a Bíblia nos apresenta. Então a Bíblia nos apresenta esta realidade ou esta tese, como alguém queira colocar, mas o que a Bíblia nos apresenta quanto à origem do idioma ou dos idiomas é exatamente por uma intervenção divina. Uma vez que o próprio texto nos apresenta que eles falavam uma mesma língua e a possibilidade, o meio pelo qual Deus utilizou para que eles pudessem cumprir a ordem divina de espalhar sobre a terra era exatamente confundindo a língua de cada um para que eles não se entendessem mais, para que não houvesse comunicação. E eles então se espalhassem sobre a terra. Então essa é a origem das línguas e dialetos existentes no mundo hoje. Nós sabemos que hoje existem várias línguas e dentro das línguas existem vários dialetos. Dentro ainda desse tópico, o terceiro subtópico, indícios da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. O que o texto aqui, tentando colocar de uma maneira mais clara, ou pelo menos aqui o que eu penso, é que toda a língua
seja ela a língua portuguesa, a chinesa, a inglesa, seja lá o que for, ela tem uma estrutura. Toda língua ela tem uma estrutura. Apesar de que a ordem é de sujeito e predicado, pode ser inversa, no caso um adjetivo pode anteceder ou suceder um substantivo, etc. Mas há uma lógica. Há uma lógica em toda a língua. E é algo interessante que nós podemos dizer à luz da linguística, da ciência da língua, é que todo ser humano ele traz em si uma gramática internalizada. O que é essa gramática internalizada? A gramática internalizada é a capacidade do homem aprender uma língua, desenvolver uma língua. Então, a primeira língua com a qual esse homem no sentido genérico, homem e mulher, é a primeira língua com que esse indivíduo ele entra em contato, quase ele nasceu, uma criancinha, ele entra em contato. A primeira língua que ele entra em contato, ele vai desenvolver a sua gramática internalizada nessa língua, para esta língua. Então isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu nasci no Brasil, sou de fala portuguesa, português do Brasil, não quer dizer que necessariamente a minha gramática internalizada era uma gramática que teria necessariamente que ser desenvolvida para falar português. Não. Não é porque eu nasci no Brasil que minha gramática internalizada é uma gramática portuguesa. Não, de jeito nenhum. A gramática internalizada, ela é a capacidade de você desenvolver qualquer língua. Por exemplo, se eu nascesse no Brasil, filhos de brasileiros, mas eu fosse levado para um outro país, ou morar mesmo no país, morar com uma família, por exemplo, cujos membros falassem o japonês, por exemplo, minha gramática internalizada seria para o japonês. Então, uma vez que o indivíduo ele entra em contato com uma língua estabelecida, ele desenvolve a sua gramática internalizada para essa língua. Essa primeira língua que ele entra em contato será a sua língua materna. Ele pode aprender uma segunda língua? Sim. Porém, ele vai dominar, ele vai, vamos dizer assim, ele vai falar de maneira mais natural possível. Ele vai falar a língua cuja gramática internalizada entrou em contato. Daí a dificuldade que nós temos, às vezes, de aprender uma segunda língua, uma vez que nós já dominamos a língua materna. Há uma dificuldade maior. Uma criança ela tem uma certa facilidade, porque às vezes de aprender a ter mais de uma língua, porque ela está no princípio do desenvolvimento da sua gramática internalizada. Ela pode entrar em contato com duas línguas ao mesmo tempo e desenvolver essa capacidade. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que todo ser humano ele tem em si uma gramática internalizada, algo dado por Deus, que é a capacidade de desenvolver uma língua. E toda língua ela tem uma estrutura, ela tem uma linha. Ela tem uma linha, vamos dizer assim, uma estrutura, uma linha comum. Ela tem uma estrutura que faz com que a língua seja entendível. Então, não sei se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Eu não estou dizendo que a estrutura sintática, a sintaxe, a estrutura gramatical, enquanto uma gramática normativa, seja a mesma. Não é isso que eu estou falando, não. Estou dizendo que há algo interno em todo ser vivo, em todo ser humano, que o possibilita comunicar através da língua, da linguagem. E essa linguagem ela é desenvolvida a partir de uma gramática internalizada que é comum a todo ser humano. É nesse aspecto que eu quero que você entenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí o segundo tópico nos mostra a questão da unidade linguística original da humanidade. Todos no princípio tinham uma única língua, falavam uma única língua e todos têm uma gramática, uma potencialidade internalizada. Louvado seja Deus. E finalmente o último tópico da lição, o tópico de número 3, nos apresenta: em Cristo todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos,
Conforme veremos nesse tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado, mas também quanto à redenção. Que nós temos o primeiro Adão que nos liga ao pecado e o último Adão que nos liga à redenção, que é Cristo. É o primeiro subtópico, o pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo. Aí em Romanos 5, verso 12. Por um só homem o pecado foi introduzido no homem. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e representante de todos os seres humanos. Esse porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então é um texto muito claro que nós temos aí no livro de Romanos, quando nos mostra exatamente que todos nós em Adão nos tornamos pecadores. Todos nós herdamos o vírus do pecado. Romanos aí, capítulo 5, verso 12, nos mostra exatamente essa verdade. Porque, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então em Adão todos pecamos. Aí nós temos ainda Romanos 3, verso 23, nos apresenta o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nos mostra aqui que o pecado universal de Adão, esse pecado contaminou todos os seus descendentes. Então em Adão todos pecaram. Em Adão todos foram destituídos da glória de Deus. E aí o subtópico 2 nos mostra exatamente, ainda nesse subtópico 1, todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Aí o subtópico 2, as consequências universais do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual. Então, Adão, ao pecar, ele abriu a possibilidade de experimentar pelo menos 3 níveis de morte. A primeira é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É exatamente o afastamento de Deus por causa do pecado. Essa foi a morte de imediato que Adão experimentou, foi exatamente a morte espiritual, está afastado de Deus espiritualmente. Qual uma outra morte que o pecado possibilitou? A outra morte é a morte física. Uma outra morte é a morte física. Então o homem, uma vez que ele desobedece a Deus, ele morreu espiritualmente e agora os seus dias seriam contados, seriam limitados, porque também ele morreria fisicamente, como Deus havia dito, que no dia que pecar, certamente morrerá. Então aí ele morreu espiritualmente e também Adão, apesar de ter vivido um bom tempo sobre a terra, 930 anos, mas ele morreu também fisicamente. E o outro tipo de morte que a Bíblia nos apresenta, ou podemos inferir da Bíblia, é a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é exatamente quando o homem ele está morto espiritualmente, ou seja, está morto no pecado, está afastado de Deus, morto espiritualmente, e estando nesse estado de morte espiritual, ele vem a morrer fisicamente. Então, quando o homem ele morre fisicamente, estando afastado de Deus, morto espiritualmente, ele experimenta a terceira morte, que é a morte eterna. O que é a morte eterna? É estar separado de Deus eternamente. Por quê? Porque enquanto o homem está vivo, mesmo estando morto espiritualmente, mas ele está vivo fisicamente, ele pode ter um encontro com o autor da vida, que é Cristo. E uma vez tendo um encontro com Cristo, ele passa a viver espiritualmente. E mesmo morrendo fisicamente, ele continua vivendo eternamente. Mas está morto espiritual, morto no pecado. E morrer fisicamente é o passaporte para a morte eterna. Então, Adão, ao pecar, ele abre exatamente a porta para esses 3 tipos de morte.
Então, além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física. Haja visto o caso do próprio Adão, não obstante ter vivido apenas 930 anos e veio experimentar a morte, segundo Gênesis 5:5. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. Aí, na sequência, nós temos o terceiro e último subtópico desse terceiro tópico, que nos diz o seguinte: em Jesus Cristo, o último Adão, todos podemos ser salvos. Aqui o comentarista coloca em Jesus Cristo, aqui no título desse subtópico, ele coloca o segundo Adão, que não é a expressão correta, que a ideia do segundo poderia vir um terceiro, um quarto, um quinto, mas na verdade Jesus ele não é o segundo, ele é o último Adão. Houve o Adão, os seus descendentes, e Jesus é o último Adão. Então em Jesus Cristo, o último Adão, todos podemos ser salvos. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na Epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. Em 1 Coríntios, nós podemos ver aí, 1 Coríntios, capítulo de número 15, 1 Coríntios 15, versos de número 45, 1 Coríntios 15, 45, nos diz o seguinte: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, que é Cristo, em espírito vivificante. Então Cristo é o último Adão que vivifica aqueles que foram mortos no primeiro Adão. Também um outro texto interessante, Romanos 5, verso de número 15, nos apresenta o seguinte, Romanos 5, verso de número 15, nos diz assim, isso aqui é um texto muito importante para a nossa reflexão, Romanos 5, verso de número 15, que diz o seguinte: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, por quê? Se pela ofensa, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, pela ofensa de Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, você e eu não temos como nos desculpar ou culpar Adão. Ah, não, mas a culpa não é minha. A culpa está em Adão. Então Adão é o culpado. Deus é injusto em nos punir. Que o texto está dizendo que assim como em um veio a ofensa e a ofensa passou a todos, também em um muito mais abundará a graça e o perdão de Deus. Então você é indesculpável em querer jogar a culpa para Adão, uma vez que Deus ele deu o meio para você se redimir. Adão pecou e nós pecamos em Adão. Cristo venceu e em Cristo nós podemos vencer. Agora você é que deve escolher permanecer no velho Adão, no primeiro Adão no pecado, ou se encontrar com Cristo para ser redimido e ter uma nova vida. O pecado de Adão foi imputado à sua geração, ou seja, todos nós somos geração de Adão, somos descendentes de Adão. Então o pecado de Adão foi imputado aos seus descendentes. A santidade de Cristo, a regeneração por Cristo, a vitória de Cristo é imputada a todos que aceitam o seu sacrifício. Então a redenção em Cristo, a vitória alcançada por Cristo na cruz do Calvário, ela é imputada a todos quantos se deixam alcançar pela graça do Evangelho. Portanto, você não tem desculpa, porque Cristo ele morreu para redimir a todos os homens. Todos os homens. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Portanto, Jesus está aí.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele, Jesus, venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Efésios, um outro texto também muito importante para a nossa meditação, Efésios capítulo 2, verso 15, nos diz o seguinte, Efésios 2, verso 15, na sua carne, olha que texto maravilhoso, nós temos aqui em Efésios 2,15, Cristo na sua carne desfez a inimizade. O homem se tornou inimigo de Deus. Cristo é quem nos livra do juízo de Deus, do castigo de Deus. Então, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela as inimizades. Então Deus agora nos torna um só em Cristo, que é o seu corpo, a sua igreja, através da sua vitória. Então você deve tomar posse daquilo que Cristo conquistou na cruz, porque ele fez isso pela humanidade. E tudo que Cristo conquistou na cruz, uma vez que o homem ele aceita o sacrifício de Cristo, ele deixa Cristo ser gerado dentro de si, ele passa a ter direito, porque a justiça de Cristo é imputada ao homem. Nós somos justificados pela fé, e pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nasceu da mulher, da semente da mulher, que em última instância a semente também de Adão. Então Cristo ele morre e ele ressuscita. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos. Hoje, o Senhor nos chama, através de Cristo Jesus, para que nós façamos parte da família espiritual de Deus, que é a igreja. Sabemos que todos os filhos, todos os homens são filhos de Deus, por criação. Mas todos os filhos por criação em Adão morreram, e destituídos estão da glória de Deus, e Deus não é Deus de mortos. Mas Deus dá ao seu Filho Jesus Cristo, exatamente para que em Cristo nós pudéssemos nascer de novo, ter uma nova vida, ser adotado na família, novamente, na família espiritual de Deus, para que nós pudéssemos voltar a ter contato com Deus, a ser membro de uma mesma família, de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Daí a necessidade do homem se conscientizar de que ele precisa de Cristo. Entregar a vida para Cristo não é uma opção, é a única condição do homem voltar a se relacionar com Deus. Louvado seja Deus. Somos uma unidade enquanto raça humana, sim. Mas, em termos espirituais, nós nos tornamos um através de Cristo Jesus. Então, seja um também em Cristo. Assim como somos um em termos de raça humana, é necessário que também nós sejamos ligados a Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, a quem toda honra e toda glória seja devida. A conclusão da nossa lição. Nessa lição aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural, linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça, que é a raça humana. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia. Que nós possamos estar unidos a Cristo,
nós possamos estar desfrutando da vida de Cristo, para que nós possamos viver a verdadeira unidade, enquanto raça humana e enquanto filhos regenerados por Cristo Jesus e sendo levados de volta para Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando ao teu coração, que você possa entender que Deus ele tem um propósito muito grande para a tua vida. É a vontade de Deus poder ser o seu Senhor, ser o seu Pai, poder estar direcionando não apenas a tua vida, mas a vida da tua família. Mas para isso é necessário você reconhecer-se pecador, entregar sua vida a Cristo e permitir que Deus seja o teu Pai, seja o teu Senhor e seja o teu Salvador. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.